Podemos assentar? Amados, a graça e a paz do Senhor, que Deus possa falar conosco essa noite, em nome de Jesus. Gostaria de pedir para colocar para nós Gênesis 37. Estava tudo bem até agora há pouco. Gênesis 37, 18. Quando os irmãos de José ouviram, o reconheceram de longe. Antes que ele se aproximasse, planejaram uma forma de matá-lo. Lá vem o sonhador, disseram uns aos outros. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas? Diremos ao nosso pai, um animal selvagem o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. Mas quando Rubem ouviu o plano, tratou de livrar José. Não o matemos, disse ele, porque derramar seu sangue? Joguem-no nessa cisterna vazia aqui no deserto, e não toquemos nele. Rubem planejou resgatar José e levá-lo de volta ao pai. Assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando. O agarraram e jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água. Mais tarde, quando se sentaram para comer, viram ao longe uma caravana de camelos vindo de uma direção, em sua direção. Era um grupo de negociantes ismaelitas que transportavam especiarias, bálsamo e mirra de Gileade para o Egito. Judá disse aos seus irmãos: o que ganharemos se matarmos nosso irmão e encobrirmos o crime? Em vez de matá-lo, vamos vendê-lo aos negociantes ismaelitas. Afinal, ele é nosso irmão, sangue do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. Então, quando os ismaelitas, que eram negociantes medianitas, se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam para eles por 20 peças de prata. Amém? Eu me estendi ao ler, mas eu sei que nós já conhecemos a história de José, né? Nossa, está esfolada em nossas mentes. Senhor, em nome de Jesus, quero lhe agradecer por esse momento, onde acabei de ler a tua palavra, que ela seja lançada como semente em terra fértil em cada um dos corações aqui presentes, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, que nós saiamos daqui, Senhor, de uma forma diferente com a qual nós entramos. Nós sabemos que fazemos coisas erradas e nós queremos ser consertados, mas consertados por Ti, pelo Teu Espírito. E que possamos ser endireitados em nome de Jesus. Amém? Os homens que estiveram aqui ontem, pode erguer a mão aí, por favor? Quero agradecer a cada um dos irmãos que estiveram aqui ontem, né? Estava até conversando com a Érica agora há pouco, o irmão Zé depois passou, mostrei lá. Eu tirei da minha Bíblia agora há pouco uma lista que tinha do churrasco anterior, tinha até lá Davi, tinha Alain, tudo que iam trazer. Já é a lista, já profetizando o próximo já, viu? Então, ontem foi maravilhoso. Confirmação, é de Deus, né? É de Deus. Então, ontem foi maravilhoso, foi muito bom o momento que nós tivemos aqui, né? Conversar com os amados irmãos que estiveram aqui, que puderam se disponibilizar. Agradecer a Deus pela vida de cada um. E ontem o pastor Léo pediu, ao encerrar, 1, 2, 3, aleluia, né? E aí ontem, ao encerrar, foi 1, 2, 3, o quê? Fortes e corajosos, homens fortes e corajosos. Que possamos nós, homens, sermos constantemente fortes e corajosos. Para isso eu gostaria que as mulheres pudessem lembrar sempre o marido, o namorado ou o noivo. Porque o camarada ouviu ontem a palavra e saiu daqui, né? E hoje ele está convicto de que hoje ele é um homem forte e corajoso. Mas aí chega a segunda-feira, né? E ele ouviu a palavra no sábado. E aí, na segunda-feira, ele está o quê? Forte e corajoso, porque a palavra ainda está na mente dele ainda. Eu sou um homem forte e corajoso. Mas vem a terça-feira. Aí ele já está um pouco mais distante da palavra. Se ele não leu a palavra, então fica pior ainda. Aí ele se sente o quê? Um homem
forte e corajoso. Vem a quarta, a quinta. Quando chega a quinta-feira, então ele é o quê? Ele é um homem que tem coragem. Chega na sexta-feira, ele fala assim, ó, eu sou homem? Com dúvida. Por quê? Porque está muito longe da palavra, distante da palavra. Então nós temos que estar próximos da palavra constantemente, de preferência todos os dias, né? Orarmos com frequência, ao mínimo 3 vezes ao dia, assim como fazia Daniel, né? Nós temos que estar frequentemente na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus, para que possamos ser homens valorosos, realmente homens que têm força e coragem. Amém? Então, sejam abençoados em nome de Jesus os varões que tiveram ontem. Eu orei também pelos que ficaram no sofá, os que estavam enfermos. Nós oramos também ontem, pode ficar tranquilo. Aqueles que estiverem assistindo pela live. Porque nós não queremos ser mais homem Nutella, irmã Cíntia. Nós queremos ser homens de verdade. Homem que olha e fala assim, ali vai realmente um varão de Deus. Homem de oração. Homem que busca incessantemente. Amém? Glória a Deus. Brincar um pouquinho para relaxar, porque toda vez que eu subo aqui eu fico tenso. O tema deste mês é o cristão comprometido com o perdão. Aí é algo que pesa. Então eu gostaria de ler com os amados irmãos a palavra que está em Colossenses 3,13. É do tema do mês. Colossenses 3,13 diz assim a palavra do Senhor: sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Olha, isso é difícil, irmão. Isso é difícil demais. Essa palavrinha perdoar, ela é pequena, mas é pesada. Ela é difícil nós colocarmos ela em prática. Por quê? Você leva uma pedrada, você é traído, você é cuspido, certo? Alguém te dá uma rasteira e você ainda tem que perdoar. É difícil. Tapa na cara, a palavra diz que nós temos que dar outra face. É um tapa de um lado, perdoar. É um tapa do outro, perdoar. Até quantas vezes? 70 vezes? Numa questão. Imagina, camarada, você está no ônibus, pesado, apertado. Ainda tem ônibus apertado ainda? Está lotado ainda? Tá? Ô luta, hein? Ô luta. Você está no ônibus lá e tá o quê? O pezinho lá machucado, pensa naquela unha encravada que dói pra caramba. Vem alguém e pisa. Pisou uma vez, você tem que fazer o quê? E tirar o pé de baixo. Primeiro, antes de perdoar. Mas aí você dá uma bobeira e coloca o pé no mesmo lugar e o camarada vem e pisa de novo. Só que acontece que é 70 vezes 7. Imagina o tamanho do teu dedo como vai sair dali. No 70 vezes 7. Porque é numa questão só. É numa pedrada só 70 vezes 7. É num tapa só 70 vezes 7. Quantas vezes irão nos prejudicar, irão nos bater e nós teremos que perdoar? Jesus disse, até 70 vezes 7. Difícil. Então, pela nossa vida, por o transcorrer de nossa vida até sermos recolhidos, 70 vezes 7 em cada uma das questões. É fácil? Não é. Não é de forma nenhuma. Mas vou dizer uma coisa para os amados irmãos: perdoar é necessário. Perdoar não é um sentimento, perdoar é uma decisão. Hoje eu não estou a fim de perdoar ninguém. É uma decisão tua. Aconteceu isso lá, ele me derrubou, era para mim ser, eu é que tinha que ser promovido, não fui, por causa de uma falsa injúria, um falso levantamento, não consegui ser promovido. Perdoa. Eu tenho, às vezes, pensado da seguinte forma: muitas das vezes as coisas não acontecem porque não é meu tempo, é o tempo de Deus. Certo? O tempo de Deus é o tempo correto. Mas muitas das vezes eu vejo que o atrasar das coisas, eu não tenho que procurar acelerar, porque o atrasar às vezes, ou é para nosso benefício ou é para o atraso, mas na maior parte das vezes na minha vida eu tenho visto que quando é atrasado algo, é para meu benefício. Está sendo feito um serviço lá em casa, e num determinado lugar, para que eu possa terminar uma parede, tem um buraco e passa um fio. Um buraco foi deixado lá e está lá. E a Lourdes vem falando para mim constantemente:
Manda fechar, manda fechar. E o rapaz passa com gesso para lá, com gesso para cá, com pintura. E eu já avisei várias vezes, ele não fecha. Não sei se é de propósito, mas ele não fecha. E aí esses dias, já faz tempo, tem uns 2 meses que ele está fazendo alguns serviços. Já pedi, 2 meses que eu pedi para ele fechar e ele não fecha. Eu já falei para o Luiz, os pedreiros lá em casa, não faz o que eu quero, faz a vontade deles. E essa semana eu descobri por que esse buraco não era fechado. Porque eu preciso acessar esses fios. Se tivesse sido fechado, teria que ser aberto para poder eu acessar os fios. Então, muitas das vezes as coisas acontecem de uma forma, não é para te irritar, é para você refletir e ver, é a vontade de Deus que realmente está sendo feita na minha e na tua vida? Nós estamos atrapalhando o plano de Deus, nós estamos na ansiedade de querer concluir algo, nós estamos atrapalhando o plano de Deus para as nossas vidas. E a falta de perdão, muitas das vezes, é o atrapalhar do trabalhar de Deus. Nós atrapalhamos Deus quando nós não perdoamos. Nós não podemos carregar rancor. Se você tem alguém, foi feito o dízimo agora há pouco, né? O momento do dízimo. Se você dizimou, mas você tem que pedir perdão para alguém, você pode ter depositado, mas você tem que ir atrás de pedir perdão ou de perdoar. Ou de perdoar. Nós somos beneficiados imensamente assim que nós liberamos ou pedimos perdão. Nós somos beneficiados e aqueles que estão ao nosso redor também são beneficiados. Nós temos que escolher perdoar. O perdão traz cura onde a mágoa gerou doença. O perdão traz reconciliação onde a mágoa gerou afastamento. O perdão traz alegria onde a mágoa produziu a dor e a tristeza. O perdão restitui aquilo que a mágoa saqueou. Às vezes a falta de perdão faz com que você perca momentos felizes da sua vida. Presta atenção, um momento de aniversário. Você faz aniversário, sua esposa faz aniversário, é um momento de família, comunhão. Todo mundo reunido. Às vezes por causa de alguém que está ali, que te prejudicou, você não liberou perdão, ou por causa de alguém que você prejudicou e você não foi pedir perdão, você não quer ficar no mesmo ambiente. Quem sai feliz nessa festa de aniversário? Satanás, que é justamente o que ele quer: afastar as pessoas, afastar as famílias, afastar os membros de uma família. Então nós temos que buscar liberar e pedir perdão. O perdão é a faxina mental e a limpeza dos porões do coração. Senhor, tira de mim aquilo que não pertence a Ti, do mais profundo, do ponto do meu coração. Mas lá no ponto, no fundo, tem um momento em que eu tenho que pedir ou liberar o perdão. Está lá no meu coração. E às vezes as bênçãos não são liberadas porque eu não peço ou não libero o perdão. Por que eu não prospero na minha vida? Por que eu não consigo fazer certas coisas? Porque as coisas são sempre amarradas? Porque eu não consigo prosseguir? Porque existe uma falta de perdão ou uma falta de liberar perdão lá atrás me impedindo. É como se fosse uma âncora. Eu queria ter tido tempo de poder fazer que nem eu fiz a outra vez. Não sei quem estava aqui. Eu coloquei uma corrente no meu pé, entrei com uma bola aqui na igreja. Quem estava aqui vai lembrar. É como se fosse um peso que você carregasse, invisível. Uma mochila que você carrega nas costas, invisível, que te deixa cansado. E você não consegue prosseguir. É como se o alvo, a faixa ser rompida estivesse à sua frente, à nossa frente, e nós não conseguimos romper ou chegar ao ponto de vitória porque este peso nos impede. O perdão é uma das colunas do cristianismo e é impossível desenvolvermos um relacionamento com Deus falhando no perdão e no amor com as pessoas. Quer nós precisemos de perdão, como nós já fomos perdoados. Não está aqui, mas eu vou falar algo que vem à minha mente. Quando eu não libero perdão para alguém, sabe acima de quem eu estou? Acima de Deus. Olha como é forte. Se eu não libero perdão para alguém, eu estou acima de Deus. Por quê? Eu me coloco acima de Deus. Por quê? Porque Deus já nos perdoou. Ele nos perdoou mandando o Filho dele. Quem sou eu para não perdoar alguém? Fala para mim. Uma mágoa, uma traição, uma violência, um abuso, uma briga, o que quer que seja que nos permite realizar o nosso verdadeiro potencial. Muitas das vezes eu não consigo me desprender ou expandir o meu conhecimento ou a minha caminhada porque eu estou preso a uma
falta de perdão, ou de liberar o meu perdão. Permite-nos vivermos nós temos que viver em liberdade. O que é que te trava? Eu fiz algo contra o pastor. Ele vai assistir, né? Eu fiz algo contra o pastor Jetro. Pastor, veio na minha mente agora o carro de novo. Que o Jefferson tentou me derrubar, mas eu fui liberto, fui perdoado. Está pensando o quê? Veio na minha mente agora. Mas, uma brincadeira à parte. Pedir perdão. Eu fiz algo que prejudicou o pastor. Certo? Eu magoei ele confiou em mim, eu traí a confiança dele. Mas eu não vou pedir perdão. Ele é o pastor, ele vai entender. Não é só a questão de ser pastor, ele é um homem também. E nós temos que pedir perdão, não é só porque é um pastor ele vai entender. Não, tem que ser pedido perdão, porque não é só perante o posto, o cargo, o homem que está aqui. Não, é perante Deus. O perdão nos permite vivermos livres de crenças e atitudes limitadas. Ele liberta a nossa energia mental e emocional para que assim nós possamos aplicá-la para criar uma vida melhor, para que possamos viver plenamente no caminho de Deus. Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Eu falei isso ontem aqui, mas deixa eu só falar de novo, porque tem algumas coisas, às vezes as pessoas falam errado. Ensina o caminho que o seu filho deve andar, ou ensina no caminho. O caminho são várias direções. Você está num ponto, certo? Ensina o caminho. Vai por ali, ou vai por ali. Ensina no caminho. Nós temos que ensinar os filhos, nós temos que andar no caminho que nos leva à salvação. Um exemplo bom para dar, assim como eu li agora há pouco, José, filho de Jacó. Presta atenção. Eu me desprendi hoje de manhã para poder fazer essa pesquisa. Você sabe com quantos anos mais ou menos ele foi jogado na cisterna? 17 para 18 anos. Ele foi ao encontro dos irmãos, que era para estar num determinado lugar, mas eles não estavam em Siquém, foram para Dotã, se não me engano. E chegaram em Dotã, ele encontrou os irmãos, e quando ele vinha de longe, os irmãos avistaram ele e disseram o quê? Lá vem o sonhador. O próprio irmão, ou os próprios irmãos disseram, lá vem o sonhador. Até com os parentes, nós temos que tomar cuidado com os nossos sonhos. O seu sonho é para ser compartilhado com sua esposa, com seu cônjuge. Está sozinho? Compartilha o seu sonho com o seu pai ou sua mãe. Mas não sai contando o seu sonho, nós não podemos contar os nossos sonhos, as nossas expectativas para as pessoas aí fora. De forma nenhuma. Por quê? Se você conta o seu sonho para as pessoas aí fora, você é mais um sonhador. Aqueles que não sonham, que não compactuam do teu mesmo pensamento, da tua mesma crença, do teu mesmo Deus, vai dizer que você é apenas mais um sonhador. Era o que os irmãos disseram sobre José, lá veio o sonhador. Quando ele se aproximou, que já tinham planejado matá-lo, Rubem mudou o plano, fez o quê? Tiraram as vestes dele e jogaram na cisterna. Ele tinha mais ou menos 17 para 18 anos. 17 para 18 anos. Não tinha vivido quase nada. Levado como escravo, vendido, levado como servo, né, porque ele foi comprado por Potifar. Como Potifar, o que aconteceu? Todos nós sabemos que a esposa dele, né, levantou um falso testemunho. Ele foi preso, né? E ele foi levado à presença de Faraó com aproximadamente 30 anos. Dos 17 para 18 para 30 são quantos anos? Quanto? 13 anos. Presta atenção. O camarada cometeu um ato falho contra você ontem. Hoje você está como? Louco para se vingar. Os homens sabem bem o que é isso. Pensa naquele rodo que você tomou jogando bola. Ou naquele rolinho que você tomou. Você quer fazer o quê? Você quer dar um rodo no camarada, você quer dar um rolinho no cara, né? Que hoje falam rolinho, na minha época era sainha. Você quer fazer lá. Por quê? Para se vingar. Porque você não aceita a humilhação. O homem não gosta de ficar por baixo de jeito nenhum, né? Não aceita a humilhação. Então imagina a humilhação dele durante 13 anos. 13. Remoendo o quê? A traição dos... Quantos irmãos eram? Quem respondeu 11? Quem falou 11? 11? 11 irmãos.
11 irmãos se juntaram e o jogaram na cisterna. Se eu pudesse matar um por um, mas o ensinamento dele não era esse. Mas se eu pudesse esganar um por um, mas o ensinamento que o pai dele deu não era esse. Mas se eu pudesse jogar um por um dentro da cisterna, mas o ensinamento que o pai dele deu, Jacó, não era esse. E o que fazer? Aceitar. 13 anos de humilhação, como escravo, como presidiário, como servo. Mas, aos 13 anos, após os 13 anos, ele foi exaltado, sendo colocado após revelar um sonho que Deus o deu, né, por revelamento, por revelação, revelamento que fala o pastor Jetro, por revelação. Ele fez com que o povo do Egito pudesse prosperar. E ele foi colocado abaixo do faraó. Ele foi colocado como governador. Colocado como governador. Podia ter passado esses anos todos se remoendo. Imagina, abaixo do faraó era quem? Era ele com o anelzinho do faraó. Ele podia fazer o que ele quisesse, porque ele podia assinar com o anel do faraó. Com o passar do tempo, mas isso eu não pesquisei quanto tempo foi, mas com 30 anos ele foi colocado como governador. Passado alguns anos, 7 anos, 8 anos, eu não me lembro direito. Quanto? 2 anos. 2 anos após ele ser colocado como governador, quem aparece lá? Os irmãos. Que hora perfeita, irmão. Ele podia fazer o que ele quisesse com cada um. Ele podia até jogar na cisterna, mandar jogar na cisterna. Mas não foi o ensinamento de que o pai dele deu. Não foi o ensinamento que o pai dele deu. E ele fez o quê? Ele proveu, porque ele aceitou. Tudo o que aconteceu com ele foi para honrar e glorificar o nome de Deus. Foi para o benefício do povo. Foi para que se prolongasse a vida daquele povo na terra. O povo foi para o Egito e sustentado por tudo aquilo. Todo o plano de Deus sustentou toda aquela família, todo aquele povo. Então, para que nós ficarmos remoendo algo que aconteceu no passado? Almoçaram ontem? Almoçaram anteontem, mas almoçaram hoje? Por que se vocês, Por que vocês almoçaram ontem e anteontem e tiveram que almoçar hoje? Porque nós precisamos viver no nosso dia. Cada dia as nossas bênçãos, cada dia o seu mal, cada dia mais nós temos que perdoar para que nós possamos viver em paz. Nós não podemos viver de passado, pois águas passadas não movem o moinho. O moinho só é movido uma vez por aquela água que passa. Desejo de traição, de amargura, só faz mal para nós mesmos. Aquela pessoa que feriu, muitas das vezes vai passar o tempo, ela nem vai lembrar de nós. Não vai lembrar de nós. Você ajuda, mas eu ajudei e eu fui traído. Mas não interessa. Por causa disso você vai deixar de ajudar? Por causa disso você vai parar tudo aquilo que você aprendeu? Eu tenho um rapaz que eu ajudei ele. Ele está num salão de uma barbearia. E ele vivia na garagem da casa dele. E ele não estava na avenida. Eu pedi para que ele subisse para esse salão. Sobe. Ele falou, não, mas eu não tenho condições. Eu falei, se sobe, você fica uns 2, 3 meses sem pagar o aluguel. E aí depois, quando as coisas começarem a andar, você começa a pagar o aluguel. Se você vê que não dá, você volta para a tua garagem de novo. E ele veio. Eu dei a oportunidade para ele. E aí, a barbearia é assim. Se o camarada tem um sócio, bem. Se ele não tem um sócio, todos que vierem ali é para aprender e sair e montar o dele. É normal isso. E ele vinha e dava 1 mês, 2 meses do aluguel da cadeira, ele não cobrava, ele fazia com que a pessoa ficasse ali esses 2 meses, conquistasse os clientes dele e depois ele começava a pagar o aluguel. Só que acontece que 3, 4 meses depois a pessoa ia embora. E ele ficava na mão, a ver navios. E ele chegou para mim um dia nervoso, falou assim, eu não vou dar oportunidade para mais ninguém. Eu fiquei só ouvindo. Não dou chance para mais ninguém. Os camaradas vêm aqui, faz isso, e eu só ouvindo. O que você acha? Eu peguei e falei para ele assim, você lembra como foi que você subiu? Depois de que situação foi que você subiu? Ele subiu depois de uma situação que eu já tinha tomado 2 canos de aluguel. Uma inquilina saiu devendo água e aluguel, o outro camarada saiu devendo aluguel.
E aí eu ainda tive a coragem de dar essa oportunidade para ele. Agora, imagina você, se eu tivesse feito com você o que você está acabando de falar, você não estava aqui, você estava na garagem lá ainda. Então eu não posso medir as pessoas pelas atitudes. Eu tenho que medir as pessoas pela fé que eu tenho em Deus. Vai dar certo. Eu tenho que perdoar, porque aquele me ofendeu, mas esse aqui pode ser que não. Eu tive um funcionário que ele só me prejudicou. A Lourdes ficou doente uns 5, 6 meses fazendo tratamento, de tanto nervoso que a gente passou com ele. Ele ficou comigo, acho, uns 6, 7 anos. Já o último, que eu dispensei, tem uns 5 anos mais ou menos, mas não dispensei porque era ruim. Não, foi porque o serviço realmente caiu. Ele ficou 15 anos comigo. Eu chamo ele de meu irmão Negão. Porque o cara é gente boa demais. Então eu não posso medir esse por aquele. As medidas não são iguais. A minha busca não é igual a de vocês. A de vocês não é igual a minha. Mas nós temos que buscar a Deus e continuar liberando perdão. Sempre. Já imaginou? Se Deus tem um propósito em nossas vidas, Deus tinha um propósito na vida de José, mas porque ele teve orgulho e assim que ele se tornou governador, ele foi e humilhou os irmãos. O plano de Deus não ia se concretizar através da vida dele, mas Deus ia levantar outro. Que quando eu me nego a me levantar para fazer algo para Deus, Deus levanta outro, mas a obra dele não vai parar. Lembra que eu falei ontem? Para a gente diminuir esse tempo, que Jesus venha logo. Ah, você quer que Jesus venha logo? Ah, está difícil a situação, Jesus tem que vir logo. Nós temos que falar mais de Deus. Porque quanto mais eu falo de Deus, mais diminui a distância do tempo de Deus vir, de Jesus vir. Por quê? Porque eu vou falando e a palavra de Deus tem que ser pregada até os confins. Mas quem irá? Eis-me aqui. É quem irá? Nós temos que falar mais de Deus. Nós não podemos ficar num ressentimento. O que é ressentimento? Eu senti. Aí eu vou ficar sentindo. Ressentimento é sentindo constantemente aquilo. Sentindo constantemente raiva porque aquele irmão me ofendeu. Constantemente raiva porque aquele irmão me traiu. Antes e primeiramente, traiu a Deus. Traiu um mandamento. E se ele não busca a Deus? Quem que ele traiu? Mateus 6, 14, 15. Não precisa colocar não, irmão. Eu vou ler brevemente. Vou só listar. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes os homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Se não perdoar, esquece. Não vai ser perdoado também. Marcos 11, 25. Quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai, que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Lucas 6,37. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoais, e sereis perdoados. Lucas 17,3. Tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se ele se arrepender. Mas sabe uma coisa que eu aprendi? Para o teu bem, para o nosso bem, fez o mal, mesmo que não tenha se arrependido, mesmo que ele não esteja presente, vai em paz, em nome de Jesus, segue a tua vida, seja próximo e você está perdoado. Não interessa se ele não ouviu, mas no mundo espiritual você se livrou daquele peso. Ele que carregue, porque ele fez aquilo contra você, mas lá na frente vai fazer de novo, porque está na índole dele. Ele é ruim, ele é perverso, ele é o homem mal descrito na Bíblia. Deus, tem pessoas que oram o Pai Nosso indignamente. Perdoai as minhas ofensas, assim como tenho perdoado aquele a quem me tem ofendido. Como que eu posso pedir para Deus perdoar os meus pecados, as minhas ofensas, se eu não perdoo? Lembra que eu falei que eu me coloco acima? Eu acho que me coloco acima de Deus? Não me coloco. Eu me coloco dos mais humilhantes dos homens que existe, porque eu conheço da palavra. E aí aquilo que aconteceu não me deixa de um coração livre para que eu possa perdoar ninguém. Nós temos que perdoar. Temos que perdoar. É um Pai Nosso. Você ora o Pai Nosso? Presta atenção quando você ora o Pai Nosso. Senhor, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado aquele que nos tem ofendido, aquele que tem me ofendido.
seguir os mandamentos e perdoar. Perdoar é uma questão de sobrevivência no relacionamento familiar. Sem o exercício permanente do perdão, torna-se impossível o relacionamento em família. Sem o pedido de perdão, torna-se impossível um relacionamento entre esposa e marido, marido e esposa, entre um namorado, a namorada, entre quem quer que seja, um pai e um filho, a mãe e um filho, o pai e uma filha. Muitas das vezes as coisas acontecem e nós não percebemos, mas nós ofendemos às vezes a pessoa e nós temos vergonha de pedir perdão. Nós não podemos ter vergonha de pedir perdão. Nós temos que ter vergonha de pedir para Deus perdoar as minhas ofensas e eu não ir pedir perdão. Eu tenho que ter vergonha, porque eu estou querendo negociar com quem, irmão? Nós estamos vivendo a era da vassoura, da rosinha, do pozinho, da meia, da gravata. Tudo isso faz milagre. Mas nós não estamos presos a isso, não. Agora tem um indivíduo aí agora, que vocês já devem ter visto, né, que já foi proibido agora pelo Conselho Tutelar, que só Jesus na causa. Nós não podemos viver nisso, não. Porque falam as palavras em inglês, tudo errado, né? Que o mínimo de estudo que a pessoa tem, entende que o camarada fala tudo errado. Esses dias, eu tenho o costume de manhã ir na padaria com a Luz, a gente vai a pé conversando e volta a pé conversando. Às vezes a gente vai tomar café fora, e a gente voltando, tinha um camarada lixando um soldador e um serralheiro, lixando um portão, e começou a falar as palavras do cara lá. Eu falei para a Luz, olha aí, ó, a chacota que vira na boca dos ímpios. Lógico que não é a palavra de Deus, mas denota-se, porque é um cristão. Estava num churrasco sexta-feira, há uns dias atrás, esse camarada chegou para mim e falou assim: irmão, o que você acha de um crente beber uma cerveja? Eu falei assim: eu acho errado. Mas quando ele veio falar isso para mim, eu já sabia. Porque o camarada, quando vem perguntar algo para você, é porque ou ele fez ou ele está prestes a fazer. No churrasco, o indivíduo estava tomando cerveja. Aí sabe o que vieram perguntar para mim? Meu, não é crente? Ele falou assim: ele se diz, não sei. Mas o camarada está tomando cerveja. Você entendeu? Então, é essas atitudes que faz com que as pessoas percam a fé em nós crentes. Mas não podemos permitir que isso continue, porque a fé ele pode até perder no ser humano, mas ele não pode perder a fé em Deus, não. A fé tem que ser contínua. Esse irmão tem que ser perdoado. A Bíblia diz para perdoar, não está dizendo que é para andar colado. A Bíblia diz que nós temos que amar, não é para andar próximo. Eu amo, eu perdoo, mas é ele do lado de lá da calçada e eu do lado de cá. Porque se eu andar junto com ele, esse irmão, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já comecei a dar um tapa na orelha dele já uma vez. Eu fiquei nervoso, porque ele falou uns negócios para mim que, olha, o Fernando Pacífico tem um limite. O meu sobrenome tem limite. Depois que sai de sair, eu perco a paciência. Porque eu não admito perguntas idiotas, de forma nenhuma. Então ele falou uns negócios para mim que ele fez, que eu fiquei horrorizado. Eu falei: cara, eu vou sair de perto de você para não dar um tapa na tua cara. Você ficou nervoso, irmão? Fiquei. Está perdoado, porque eu fiquei nervoso, está perdoado. Eu tive que tirar aquele sentimento de dentro de mim depois. Então, muitas das vezes, aquelas pessoas que vão nos fazer perder, ou tentam nos fazer perder a paciência, são pessoas que estão próximas. As pessoas que nos magoam, geralmente, são as pessoas que estão próximas. Não é uma pessoa que chegou agora que vai te magoar. Geralmente, as pessoas que estão próximas. Muitas das vezes, porque elas estão fracas na presença de Deus, se deixam ser usadas. Aí o inimigo vem, usa e pronto, quer te derrubar teu castelo de areia. Perdoa e sai de perto. E não perca a tua fé. Porque o caminho que nos leva à salvação, ele é um só. E eu falei algo ontem na pregação, que existem vários caminhos, irmãos, que nos levam a Deus. Sabe o que é vários? Vários caminhos. Não sei quantos, mas mais de um com certeza é. Se são 100, se são 1000, eu não sei. Mas existem muito mais de um caminho a levar a Deus. Muito mais do que um caminho. Mas que nos leva à salvação. E essa visita a Deus é só um só, Jesus Cristo. E Ele já morreu por nós. E esse preço já foi pago. O nosso código de barra, quando passar no caixa, já vai sair como pago. Pago. Perdoa. A falta de perdão, ela causa inúmeros prejuízos para nós. Nós não podemos nos deixar prejudicar de forma nenhuma. O que não é perdão? Não se pode considerar perdão quando tratamos como uma abertura condicional. Eu ia encerrar, mas ainda bem que eu vi isso aqui. Jefferson, eu te perdoo, mas se...
eu te perdoo, mas o perdão não está condicionado a nada, porque não é negociado isso. Eu não preciso estar na presença de ninguém para poder perdoar. Está perdoado em nome de Jesus, mas está perdoado. O nosso perdão não está condicionado a nada. Nada. Também não há perdão e nem desculpas para um erro, mas a menor oportunidade somos o primeiro a apontar. Está vendo? Fulano, estava sexta-feira lá, bebendo cerveja, dedinho e apontando. Quem sou eu quando aponto para lá? É 3 apontando para mim e 1 apontando para cima. São mais apontando para mim do que apontando para o próximo. Então nós temos que observar os nossos erros. Quem sou eu para poder acusar alguém? O que é o perdão? O perdão é a atitude de sacrifício pessoal, negando o ego. Muitas das vezes eu não perdoo porque eu estou com o meu ego ferido. O meu eu está ferido. E nós não podemos deixar. Você quer ver isso? Casado. O marido fez alguma coisa com a mulher. Lá em 2000 e lá vai bolinha. Ele saiu para trabalhar, ele chega em casa, o fiozinho encostou lá e levou lá em 2000 e lá vai bolinha. Ele chega em casa, bico desse tamanho. E aí começa a confusão. O perdão significa também esquecimento. Deixando as coisas. Ontem já é o que ficou para trás, tá? Ontem nós tivemos um lanche lá fora, mas aquele dia ontem não me sustenta mais. O que vai me sustentar é o almoço, as jantas de hoje, ou um lanche que eu vou comer agora, ou que eu vou comer amanhã. Mas amanhã o que eu comi hoje não me sustenta mais. Estão deixando as coisas para trás, prossigamos para o alvo. Libera o perdão hoje e prossiga para o alvo. Libera o perdão hoje e prossiga para o alvo, que é Jesus Cristo. A nossa salvação é muito mais importante do que nós retemos um perdão ou que nós retemos um pedido de perdão. Errou? Pede perdão. Você pedir perdão não significa que a pessoa vai te perdoar. Mas você fez o seu papel. Pede perdão, libera perdão e segue em paz. Viver em paz, irmão, não tem coisa melhor do que isso. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se nós perdoarmos as nossas ofensas, que é praticada contra nós, o nosso Pai nos perdoará. Se Ele perdoou ou não perdoou, não interessa. Você, lógico também que você jogou uma pedra no camarada, vou pedir perdão, né? Joga a pedra e já vai logo entrar. Ô irmão, perdoa, eu errei. Não era para acertar na cabeça, era para acertar em outro lugar, desculpa. Não vai pedir perdão antes de cometer o erro. A igreja antiga, existia uma carta chamada indulgência, que permitia o camarada cometer algumas atrocidades. Então ele passava num determinado lugar, pagava por aquela carta a uma determinada igreja, e ia e fazia o que tinha que fazer. E quando a polícia da época passava para pegar, ele entregava aquilo e não era preso, não acontecia nada com ele. Olha que legal. Vou roubar um banco, vou matar uma pessoa. Aí a hora que a polícia da época, a cavalaria chegava, estava lá a cartinha de alforria dele, porque ele já tinha comprado já antes. Então isso não acontece conosco. Nós temos que perdoar, liberar o perdão e prosseguirmos o nosso caminho. Jogar fora a nossa lista de ressentimento. Sabe, tal dia fulano me agrediu. Você quer ver onde é constante isso? Casal, quando não é tratado, não é maduro, qualquer coisa que a esposa faz, tem homem que guarda. Qualquer coisa que o esposo faz, tem mulher que guarda. E é uma lista, tá? É uma lista, que se desenrolar o rolo, a capivara do camarada vai longe. É coisa que o camarada fez há muito tempo atrás, mas encosta um fiozinho no dia de hoje, dá um curto no cerebelo lá, começa a falar. Olha, lembra aquele dia? Lembra aquela época? Não, irmão. Quem vive de passado é museu. Se você vai lá no museu, tem coisas lá que são do passado. Nós temos que viver do nosso presente. E o nosso presente hoje é o quê? Nós somos livres. Nós somos perdoados por Deus. E porque nós somos perdoados por Deus, nós liberamos e pedimos perdão, para que possamos seguir nesse caminho que leva a Deus, nesse caminho que leva à salvação. Que todos possam ser abençoados em nome de Jesus, através da palavra do Senhor. Que vocês possam ter uma boa semana, uma excelente semana que se inicia de trabalho amanhã. Seja uma semana próspera, com saúde,
com livramentos. Vai ter livramentos que você vai ver, também vai ter livramentos que você não vai ver. Prosperidade, que possamos nos distanciar do inimigo e nos aproximarmos mais de Deus. É o que eu peço em nome de Jesus para cada um dos membros que estão aqui neste momento. Abençoa também, Senhor, a igreja lá em Manaus, em nome de Jesus, a cruzada que o pastor Gerson está fazendo com os amados irmãos, em nome de Jesus. Abençoa o retorno dele, Pai, que ele venha em paz, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Abençoa também a cada um dos membros que estão assistindo através da live, aqueles que estão assistindo em tempo e em fora de tempo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E todos dizem? Amém. Amém. Pode aplaudir o Senhor?